Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Tem como você olhar para o seu irmão e falar assim: que bom que você está aqui hoje. Fala assim para ele: fico feliz de te ver aqui. Aleluia, irmão. Tivemos um momento maravilhoso na adoração. E eu quero agradecer o Espírito Santo pela presença dele aqui. Você consegue agradecer ele? Fala: Espírito Santo, muito obrigado por o Senhor estar aqui. Muito obrigado por o Senhor nos convencer da verdade, do juízo e do pecado. Muito obrigado pela sua voz neste lugar. Muito obrigado pela sua presença neste lugar. Porque é através do Espírito Santo de Deus que nós podemos compreender o que Deus está falando ao nosso coração. Amém, irmãos? É através do Espírito Santo de Deus que nós podemos ter compreensão da obra de Deus, da manifestação de Deus, do dom de Deus. É através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos, em nome de Jesus, sentir a sua presença, sentir a manifestação de Deus nesse ambiente. E eu quero agradecer a Deus e exaltar a pessoa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu creio que se você pedir a Ele nessa noite, Ele vai falar ao seu coração. Ele vai bradar dentro do seu espírito. Ele vai te dar a resposta que você almeja. Se você for, na verdade, ousado nessa noite, que Deus abençoe, Vilmar, que se você for ousado nessa noite, você vai, em nome de Jesus, falar ao Espírito Santo, em nome de Jesus, e dizer a Ele que a palavra que sair desse altar, que ela seja direcional ao meu espírito, que ela venha, em nome de Jesus, preencher talvez esse lugar dentro do seu coração, que está passando alguma dificuldade, alguma angústia, algum vazio, alguma tristeza, algum desespero. Fale para o Espírito Santo nessa noite: Senhor, fale comigo desse altar, libere uma palavra sobre a minha vida, porque a palavra ela sai do altar e ela tem o poder de alcançar cada um aqui individualmente. Ela tem o poder de alcançar as pessoas que estão nos assistindo aí pela internet. Eles também têm a opção de receber dessa presença de Deus. Que Deus abençoe as pessoas que estão aí, em nome de Jesus, nos ouvindo, na verdade participando aí do culto agora. Que você possa, em nome de Jesus, também tomar posse daquilo que o Espírito Santo de Deus está para nos entregar nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Não, irmão, fala bem forte, fala graças a Deus. Irmãos, hoje é o primeiro dia da semana. Fala para o seu irmão: anima. Aleluia, irmão, se anime. Eu tenho muita gratidão no meu coração por poder estar aqui nesse momento, ministrando a palavra, tendo esse momento de comunhão com os irmãos e pronto para receber aquilo que a palavra vai, em nome de Jesus, liberar sobre a mim e na sua vida. Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão: nessa noite, nós precisamos ter uma mente, fala bem forte assim, vitoriosa. Oh, irmãos, como isso mexeu comigo. Pastor, o que é uma mente vitoriosa? Olha que coisa poderosa. Pra você poder entender se sua mente está vitoriosa ou não. Pastor, eu estou passando uma luta que você não está entendendo. Entenda isso. Isso não te impede de ter uma mente vitoriosa. Pastor, eu estou passando um perrengue que o senhor nem imagina. Estou passando uma luta financeira, uma luta emocional, uma luta conjugal. Eu estou passando uma dificuldade, talvez, de identidade. Minha identidade não está tão definida. Talvez eu tenha que tomar algumas decisões, está tudo embolado, não consigo decidir nada. Entenda, nada disso te impede de ter uma mente vitoriosa. Tudo que Deus quer nessa noite é que você tenha, em o nome de Jesus, uma mente vitoriosa, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pastor, o que é ter uma mente vitoriosa? Apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer adversidade, em o nome de Jesus, a minha e a sua mente precisa estar, em nome de Jesus, focada na palavra que o nosso Deus nos entregou no nome de Jesus. Então o que é uma mente vitoriosa? Olha que coisa forte. A Bíblia vai dizer lá em Marcos 5, que uma mulher mesmo em enfermidade, na verdade, com 12 anos de enfermidade, tinha perdido tudo, tinha gastado todos os seus bens, na verdade, seu dinheiro, tentando ser curada, não conseguiu, mas mesmo assim, ela teve uma mente, fala comigo, vitoriosa. O que é ter uma mente vitoriosa, pastor? É quando eu tenho uma mente que pensa com a fé e não com a circunstância, não com as emoções, não com a realidade natural daquilo que eu estou vendo. Aquela mulher, quando ela pensou com a sua mente, fala comigo, de fé.
Pastor, então ter uma mente vitoriosa é quando eu consigo pensar com a minha fé e não com as minhas emoções, não com a razão, não com a realidade lá fora. Ela olhou e na verdade ficou sabendo que Jesus ia passar naquele ambiente e de repente ela pensa, e quando ela pensa, ela não pensa na verdade com a mente natural. Ela podia pensar, já tentei de tudo, nada deu certo, já perdi bom dinheiro com os médicos, nada funcionou, nada deu certo, agora estão me falando que esse Jesus vai passar. Olha que coisa forte, irmãos. Ela pensa assim, ó, se tão somente eu tocar na hora do seu manto, eu serei curado. Eu serei curada, sarada. Entenda, assim como ela pensou, aconteceu. Porque, entenda isso, irmãos. Se nós nessa noite começarmos a ter uma mente vitoriosa, começar a pensar naquilo que Deus, em nome de Jesus, irmãos, pode fazer. Fala comigo, Deus pode. Ah, não, irmão, está muito fraco. Você acredita que Deus pode mesmo? Moço, fala forte. Bom, o diabo, será que esse povo, não estou botando muita fé não. Fala assim, Deus pode. Não, pensa naquele negócio que você fala assim, meu Deus, não tem jeito. Aí você pensa e fala assim, Deus pode. Mas você pensou aí algo que fala assim, está impossível, não tem jeito, não tem como. E você fala assim, Deus pode. Irmão, como o diabo fica grilado com essas coisas. Porque entenda, olha que coisa forte, o inimigo sabe, irmãos, o diabo sabe que Deus pode todas as coisas. Quem tem dúvida é nós, não ele, irmãos. A Bíblia fala que os demônios creem que estremece. A nossa dificuldade de crer, irmão, está com a gente. O inimigo sabe que Deus pode todas as coisas, o inimigo sabe que ele está julgado, que ele está condenado. Irmão, nós lutamos com o inimigo já vencido. Nós lutamos com o inimigo já condenado, ao lado de fogo, está escrito. E do jeito que está escrito, vai cumprir, irmãos. Nós somos verdadeiramente mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Pastor, então quando eu tenho uma mente vitoriosa, é quando eu acredito que apesar de tudo que eu estou vivendo, nada vai impedir eu de acessar a minha, a sua vida, de acessar Cristo, de ter uma revelação de Cristo. Entenda, tudo que nós precisamos nessa noite é ter uma revelação de Cristo. É como essa última canção que nós cantamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Irmãos, nessa noite, exalte a Deus pelo aquilo que Ele é, não pelo aquilo que você veio buscar, não pelo aquilo que você está frustrado, não pelo aquilo que você está almejando, exalte Ele pelo aquilo que Ele é. Irmãos, Deus é tudo para nós. Por que Deus não tem o controle nessa nossa vida, irmãos? Então quando eu entendo isso, eu consigo em nome de Jesus, deixar a minha mente, fala assim, deixar a minha mente. Fala assim, eu consigo me permitir tirar esses pensamentos sabotador, julgador, de derrota, de medo, de frustrações, de desistências. Sim ou não, irmãos? Como a gente desiste no dia, não é verdade? Quantas vezes nós desistimos no dia? Sim ou não? Quantas vezes nós estamos de repente a milhão e de repente a gente vai no zero? Entenda isso. Nós precisamos deixar, eu e você precisa nos permitir pelo poder da palavra a ter essa mente, em nome de Jesus, vitoriosa. Apesar de qualquer coisa. Irmão, pensa aquela mulher que entrou onde Jesus estava no culto, na casa de Simão. O leproso, que não era leproso, ele tinha sido curado. Mas as pessoas fazem questão de lembrar eu e você daquilo que a gente viveu lá no passado. Por isso que a Bíblia vai dizer na casa do Simão o quê? Mas ele já tinha sido curado, porque se ele tivesse leproso não podia estar na casa dele. Sim ou não, irmãos? Porque uma pessoa que não tinha lepra naqueles dias, a casa dele era fechada, ele era expulso da sua casa, fechava-se a casa, e as pessoas não se, na verdade, elas não eram permitidas passar nem perto da casa da pessoa que tinha lepra, porque eles entendiam que se você passasse perto daquela casa, você também ficaria leproso. A Bíblia fala que Jesus estava na casa de quem? Simão, o que na verdade tinha deixado de ser leproso. A Bíblia fala que uma mulher com mente de, fala assim, vitoriosa, entrou com um nardo cheio, em nome de Jesus, com um vaso de alabastro cheio de nardo puro, e lançou-se aos seus pés, e o adorou, e o ungiu. E a Bíblia fala que faltava 2 dias para Jesus ser crucificado. Ela estava derramando uma unção em cima de Jesus, porque ele ia ser crucificado depois de 2 dias. Entenda isso nessa noite. Nós precisamos entrar nesse ambiente e ativar uma mente. Aleluia!
Aleluia, irmão! Se você está entendendo isso, você vai arrebentar. Ah, pastor, mas não é bem assim, você não sabe o que eu estou passando. Entenda, não importa o que você está passando, não importa o que você está determinando. O que você está passando, irmãos, é só, entenda isso, é para ajustar algumas coisas. Quem está entendendo o mistério? É para forjar algumas coisas em nós, irmãos. Deus, nesses dias, entenda isso, está operando sinais e maravilhas, irmãos. Você não está entendendo, tem muito milagre acontecendo. Quem está desconectado não está, na verdade, entendendo. Eu preguei quarta-feira sobre jejum e oração, quem estava aqui? Uma palavra de direcionamento para você acessar aquilo que Deus tem. Amanhã eu mandei um vídeo lá no grupo dos homens. Nós vamos começar um propósito de jejum de oração lá no grupo dos homens. Não sei quantos viu lá, quem acessou lá. É isso. Amanhã a gente começa um propósito de oração, de jejum lá. Entenda isso, porque nós entendemos que é dessa maneira que nós vamos acessando coisas grandes em Deus. Quem não estiver lá, depois você manda lá para a gente agrega lá, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Depois você sai aí, fala comigo, pode falar com o irmão Natanael também, que vai estar aí, com o Tiago, e eles vão te colocar lá no grupo, talvez você não está. Mas eu quero dizer nessa noite, eu quero dizer que nós entramos nesse ambiente, e a gente não pode entrar nesse ambiente na presença daquele que vai lhe abençoar com a mente de derrota, com a mente pessimista, com a mente religiosa, com a mente achando que o culto é o mesmo, achando que a canção é a mesma, achando que o culto está movendo do mesmo jeito. Irmãos, pega desde o começo de janeiro até esse dia de hoje, assiste as pregações, você vai ver como que nós estamos caminhando nesse ano. Talvez você não está entendendo, Deus está operando sinais e maravilhas, e são coisas grandes que Deus está fazendo. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus já soltou o rio, é só nós pular dentro. Tem um rio fluindo, igreja. Tem coisa acontecendo. Quem lembra que eu falei que a Lara e o Isaac estavam sendo sufocados ali dentro? Quem lembra? Olha lá para dentro. Está mais gelado que aqui. Pensa nisso, irmão. Agora ela entraram para dentro, está ostentação total. Ela e o Isaac agora, tranquilo. Daqui um dia você vai ver de blusa de frio lá dentro. Não se estranhe. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, se a gente agradece a todos, irmãos. Nós começamos com o Salatiel. Com medo dele perder a baterista, ou o baterista, ele trouxe um ventilador. E aí, graças a Deus, nós usamos o ventilador. Só que Deus, graças a Deus, nós tínhamos um projeto do quê? Que eu falei? Que ia passar um dia e que ia entrar lá dentro. Irmãos, tem poucos dias. Poucos dias nós estávamos num projeto do som, sim ou não, irmãos? Olha o tanto que som é bom, nítido a voz. Não incomoda seu ouvido, é coisa boa, irmão. Sim ou não? Então eu entendo, você não está entendendo, tem um mistério saindo do altar que você tem que mergulhar no rio. Não dá para ficar com essa mente pequenininha, essa mente infelizmente pobre, das coisas de Deus. Eu não dou conta, não consigo, não é para mim. Para mim nada dá certo. Isso não é Deus na sua mente, isso é o diabo falando na sua mente. Entenda isso, entrou para aquelas portas, ative uma mente de vitória. Fala, Deus, eu vim e escuto, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, eu vou escutar a sua voz vai, em nome de Jesus, fala comigo, me dirigir. Então, irmãos, nós estamos liberando uma palavra, quem está agregando na palavra, está vivendo coisa. Irmão, esse ano vai ser explosivo o que Deus está fazendo. Não sei se você está acreditando nisso, irmãos, mas eu te digo uma coisa, esse ano Deus vai fazer. Irmão, você tem alguma coisa para consertar? Conserta, é isso que está faltando para Deus te abençoar. Entra no trilho, fala assim, entra no trilho. O trem está certinho enquanto está na onde? Quando ele descarrilha, o que acontece? Ele continua andando normalzinho? Embola, capota, trilho com trilho, vira aquela bagunça, mistura o alimento. Sim ou não? Tem muito crente assim, é uma locomotiva, é um avião, irmão, para romper, mas infelizmente só quer andar fora do trilho, só vive capotando. Sabe, está aqui, nasceu na igreja, 20 anos que vem na igreja, e é uma locomotiva fora de trilho. Fala para o seu irmão, segura essa manga aí. Agora descasca, chupa, passa sal e engole. Está cheio de crente assim. Uma locomotiva, força, constância, destino certo, estações certas, mas só quer andar fora do trilho. Só vive descarrilhando e capotando. Mas sabe que o trilho é o certo. É porque não quer. Quando dá errado, e ainda fica culpando. Porque tem gente que quer culpar tudo. Sim ou não, irmãos?
Quer culpar o ambiente, quer culpar o lugar, quer culpar o ano, quer culpar tudo. Andou o ano inteiro de 2024 fora do trilho. Chega 25 quer ficar revoltado. Como, irmão? Irmãos, fala para o seu irmão, vai para o trilho. Anda no trilho, que o milagre é certo. Quantos creem que a voz de Deus nos dá direção? Vamos lá, a voz de Deus sempre, fala comigo, nos dirige. Fala comigo, não tem como Deus falar e não dirigir. Não, irmão, fala com ele fechado só para sua alma te ouvir. Fala assim, não tem como Deus falar e não me dirigir. Uau, irmãos. Esses primeiros minutos aqui, Deus, vocês me passaram mais cedo, né? Igual que eu vi, né? Ah, porque hoje é ceia. Você está esperto comigo, né? Tá certo. Vou acabar no horário, fica tranquilo, vou acabar mais cedo. Toda vez que Deus fala, Ele nos dirige. Toda vez que Deus fala, Ele nos dá destino. Toda vez que Deus fala, Ele nos aponta. Fala comigo, o caminho. Então, a voz de Deus é sempre, fala comigo, uma direção. Não tem como Deus falar e não dirigir. Irmão, o que Deus vai te falar hoje aqui, vai te conduzir a um lugar. Do começo do ano até agora, até esse dia aqui, essas palavras que estão sendo liberadas, quarto domingo, está nos dirigindo para um propósito. Só que tem gente que insiste a não entrar no trilho, irmão. Está na igreja, é crente, sabe o que tem que fazer e está aí no prézinho. Ah, pastor, será que eu devo dizimar? Não, irmão, não dizima não. Você está com essa dúvida, então não dizima. Me ajuda. Ah, pastor, será que eu devo fazer isso? Não, irmão, essas coisas é coisa de pré, irmão. Você tem que ir lá passar a linha com as crianças. Os meninos acabam com nós. Ontem eles deu um show aqui, viu? Aí eu fiquei com vergonha. Falei, renga, você é os meninos da refrigério. Tirei o chapéu, viu? Eita, fiquei orgulhoso lá no fundo. Falei, meu pai, esse menino é ligeiro, viu? Que é isso, irmão? Os menininhos em Bíblia, olha lá, hein? Fica veaco, não dá B.O. Começar a conversar demais de Bíblia com ele, você passa vergonha. Sim ou não, irmãos? Então entenda, nós precisamos hoje o quê? Ter uma mente, fala comigo, vitoriosa. Pastor, o que é uma mente vitoriosa? É quando eu penso com a minha fé e não com a minha circunstância. É quando eu penso com a minha fé e não com a minha realidade. Irmãos, pela realidade, entenda, eu nem estaria aqui. Eu estou aqui pela fé, entenda isso, irmãos. É totalmente diferente. Deus separa pela fé, Deus faz as coisas pela fé. Então entenda, aonde você está fora do trilho, entenda, irmãos. Tem um vagão, a locomotiva, tem ou não tem? Se o último lá saiu do trilho, ele leva o resto? Leva ou não leva? Leva, irmão. Tem uma pancada no último lá, ele vem tombando o resto. Sim ou não? Assim é nós. Deus está fazendo algo. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos, fala comigo, entrar no trilho. Porque a voz de Deus nesses dias, ela é direcional. Ela está nos dirigindo a um propósito. Irmão, tem coisa grande para acontecer. Preguei domingo passado sobre uma aceleração de Deus. Eu acho que as pessoas que ficou aqui no final do culto, eu orei para todo mundo. Domingo passado estava um veneno. Hã? Não, foi passado. Eu estava aí, irmão, ouvindo uma veia profética que você não está entendendo. Hoje a palavra é a mesma. Eu acho que Deus me usou para revelar, acho que foi todo mundo que veio no altar. Se todo mundo tivesse esperado, eu tinha orado. Estava, ó. Meu Deus, hoje eu não estou assim não, tanto assim não. Estou mais baqueadinho um pouquinho. Confesso, eu não estou tão assim avivadão não. Estou noutra veia hoje da palavra. Porque eu falo para você, o culto não é o mesmo, sim ou não, irmão? Ah, pastor, hoje o culto não foi bom, tá certo, irmão. O culto não é robotizado, irmão. Eu no programa lá, ó, 10 pessoas vai dar glória a Deus nesse domingo. Quantos 10? Tá bom. 15 pessoas vai dar um aleluia. Então, tá bom. Ó, 4 pessoas vai chorar no meio de 30. Então tá certinho. Então põe 4 aí, cada dois de um lado, dois do outro. O outro vai ver chorando, talvez ele chore. Agora, 3 pessoas vão ajoelhar para quebrar o protocolo. Os outros vão ficar olhando e falar, meu Deus, será que eu devo também? Entenda, o culto não é robotizado, nunca vai ser do mesmo jeito. O culto aqui, irmãos, não é emocional, o culto aqui é direcional. Entendam, nós não fazemos um culto emocional. Nós estamos aqui, irmãos, há mais de 10 anos pregando uma palavra clara e certa. Nós estamos pagando um preço por andar na contramão de muita coisa, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Se eu tivesse aqui um culto só de revelação, você ia ver como é que estava isso aqui, gente. Quem está entendendo, irmãos? Mas esse não é o propósito é a palavra, irmãos. Só revelação não sustenta não, irmão. Tem que ter cajado. Tem que ter palavra, tem que ter alicerce. Firme, sim ou não? A casa é alicerçada, fala comigo, na rocha.
Vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada, e ela permanece firme. E assim é nós. O que você quer dizer com isso, pastor? Uma mente, fala comigo, uma mente firme. Ô, meu, você vai embora gravando isso, uma mente. Você já parou para pensar o tanto que a tecnologia está investindo em mente? Quantos remédios, quantas essas doenças psicossomáticas, irmãos, o quanto essas questões estão avançando, enquanto as pessoas estão perturbadas, irmãos, infelizmente, quanto de doença na mente surgiu que a gente nem imaginava que existia, TDAH, e aí vai, autismo, irmão, tantas coisas surgiu, entenda isso, o inimigo tem trabalhado, irmãos, para roubar a nossa mente de Deus, da sua presença, da sua manifestação. Irmão, surgiu tanta coisa para a mente, tanta coisa desenvolveu, neurociência, é muita coisa, irmão, que surgiu. Tudo que nós precisamos é crer que apesar de toda a dificuldade, nós temos uma mente vitoriosa. Apesar de toda... Eu fui descobrir que eu tinha dislexia, eu já era velho. Eu déficit de atenção, acho que eu devo ter também. A dislexia, eu fiz um tratamento. Pensamento acelerado é no 12. Eu penso mais rápido que eu falo. Tem hora que eu falo comigo mesmo, tanto que é rápido. Não dá tempo de sair na boca. Sério, irmão? Eu já pensei, já achei que falei, mas não falei. O tanto que é rápido. Então entenda isso, irmãos. Nesses dias, nós precisamos entrar nesse ambiente e falar, Senhor, eu vim num culto, e eu creio que dentro desse culto eu vou ter, em nome de Jesus, uma mente de vitória. Uma mente vitoriosa em Cristo Jesus. Quem crê nisso? Uma mente o quê? Vitoriosa. Aonde? Em Cristo Jesus. Em muitos momentos a Bíblia vai dizer que Jesus falou assim, vai, tua fé te... Vai em paz, a tua fé te... Entenda isso, irmãos. A Bíblia quer dizer que esse vai de Deus, sempre Deus está dando direção, por quê? Jesus, irmãos, é um Deus direcional. Não tem como você acessar Jesus e não receber uma direção. Não tem como você acessar Jesus num culto e não receber uma... A gente pode até não querer fazer, mas que a gente recebe a direção, a gente recebe. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Olha que coisa forte. Então o que você... Olha a coisa forte. Fala para o seu irmão assim, então o que você está ouvindo, está te dirigindo. Então o que você está ouvindo está te dirigindo. Aquilo que você tem ouvido no dia a dia está te conduzindo. Aquilo que você está ouvindo, irmãos, infelizmente, ou está te levando a viver algo em Deus, viver milagres, viver em nome de Jesus vitórias, ou infelizmente aquilo que você está ouvindo está te jogando numa mesmice geral, e que você não avança, não rompe, não prospera, não tem novidade, não tem mudança. Entenda, aquilo que você está ouvindo está te conduzindo, está te dirigindo. O que você está ouvindo nessa noite para te dirigir, para te avançar, te tirar desse lugar, de fazer romper no nome de Jesus, irmãos? Eu, se fosse você, eu já fazia um desafio. Espírito Santo, eu preciso ouvir sua direção. Todo mundo que ouve Jesus, fala comigo, e obedece, vive milagres. Todo mundo que ouve Jesus e obedece, vive milagres da parte de Deus. Isso é ter uma mente de vitória, é o que Deus quer para nós nessa noite. Quem crê nisso? Sim ou não, irmãos? Porque tem horas que Deus fala e você fala comigo assim, ouve. E quando você ouve, Deus tem o poder de quebrar, fala comigo, cadeias. Irmãos, fala assim, cadeias são quebradas quando Deus fala. Coisas são transformadas quando Deus fala. Irmãos, Paulo e Silas estavam presos até o terremoto chegar. Quando Deus bradou do céu, cadeia quebrou, a cadeia foi aberta e eles ficaram, fala comigo, livres. Irmãos, Deus tem as maneiras de, fala assim, de se manifestar. Deus dá sinais. Lá em Samuel, Deus deu um sinal para o profeta. A Bíblia fala que ele orou e Deus trovejou nos céus. Pensa nisso, irmãos. Deus deu uma resposta, fala comigo, pelos céus. Olha a coisa, está acreditando não? Abre aí, Ed. 1 Samuel 12, 18. Os irmãos ficou meio assim, escandalizados, acho que não está na Bíblia. Então invocou quem? Invocou quem? O Senhor está em maiúsculo ou minúsculo? Quem deu a resposta em maiúsculo de novo? Quer uma resposta de Deus? Invoca quem? Não, você está pegando a chave. Nessa noite, irmão, deixa essa mente entrar na sua mente. Olha que coisa mais doida, mas é a verdade. Deixa essa mente entrar dentro da sua, essa mente vitoriosa. Ele invocou o Senhor e o Senhor deu o quê? Trovões e chuva naquele dia. Pelo que todo o povo temeu em grande maneira. Ao e a quem? Irmão, Deus responde. Deus responde.
Se nós clamar e deixar Ele responder, Ele quebra julgo, Ele quebra cadeias, Ele joga por terra embaraço, Ele quebra maldição. Irmãos, Ele destrói toda a pobreza, toda a miséria mental, toda a dificuldade, toda a escassez. Irmãos, se nós clamarmos, Deus responde. Deus responde no poder, Deus responde com a natureza, Deus responde da maneira que Ele quiser, mas Ele responde. Quem quer uma resposta de Deus nessa noite? Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Assim como o profeta orou, irmãos, Deus é o mesmo hoje, ontem e vai ser eternamente. Ele não mudou, Ele tem o poder de responder a maneira que você almejar, desejar. Deus é Deus de resposta. E eu profetizo isso sobre a sua vida nesses dias, nesse mês. Que Deus seja forte na sua casa, que Deus seja forte com a tua vida, que Ele seja Deus de resposta sobre a sua vida, que Deus seja Deus de resposta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus, em nome de Jesus, te faça alcançar através, em nome de Jesus, da voz que Ele bradar no seu espírito, que a resposta de Deus se estabeleça sobre a sua vida, em nome de Jesus. E graças a Deus. Fala assim: Deus falou e já é um sinal. Ah, Deus me dá um sinal. Deus está falando, Ele está te dando um sinal, irmãos. Basta amanhã nós levantar com sangue no oi, ou com fé no oi, sei lá. Sim ou não, irmão? E falar: Jesus, eu creio, minha mente mudou e eu virei a chave. Agora eu quero essa mente de vitória. Problema eu já estou passando, dificuldade eu já estou enfrentando. Irmão, tem gente que nasceu na dificuldade, sim ou não, irmão? Nós é um povo guerreiro, não é verdade? Nós é um povo desembaraçado, não é? Sim ou não, irmão? Nós é um povo correria. Nós é um povo, irmãos, meu Deus do céu, o brasileiro é o povo mais louco da face da terra. O brasileiro é o povo mais massa que existe, irmão. Nós é legal, sim ou não, irmão? Nós é amoroso, nós é alegre, nós é feliz. Nós chama para tomar café, pensa nisso. Sim ou não, irmão? Nós falamos: vamos jantar lá em casa, olha que coisa mais louca. Irmão, isso é privilégio de poucos lugares do mundo, sabia disso? Tem muitos lugares que tem essas frases: não, come aí, não, vamos jantar lá, não, bebe aí. Aqui nós somos privilegiados, irmão. Sem ter lugar fora do país aí que você chega, eles falam: está comendo do jeito que você está comendo, eles deixam você no vácuo. Chama para comer não, irmão. É cultural. Quem está entendendo, irmão? Ah, eu vou lá na sua casa. Não vai não, te convidei. Fecha a porta na sua cara. Você veio fazer aqui que hoje eu não te convidei. E é cultural, é normal. Eu não te chamei, você veio sem avisar. Tchau. Porta lá na cara. Entendeu o mistério? Aqui não, vai lá em casa. Olha que coisa forte, sim ou não, não é? Não é? Vamos lá tomar um café. Vamos fazer um churrasco. Uau, irmão, que convite, hein? Ostentação total. Café e churrasco hoje, né? Não é verdade, não é? Café está pela beira da morte, como dizem os antigos. Não é verdade, irmãos? Então, Deus falou, já é um milagre. Fala comigo: Deus falou, já é um sinal. Sim ou não, irmãos? Tem hora que Deus fala e a gente, fala comigo, só precisa acreditar. Sabe por quê? Entenda isso. Já para pensar quando aquela menina que estava na casa de Naamã falou para a mulher de Naamã: se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um profeta. Irmão, tem hora que Deus fala, a gente só precisa o quê? Acreditar. A palavra veio de uma escrava pegada lá em Israel, ela valia pouco, muito pouco, pouco, mas irmão, era 5 centavos do dinheiro. Só que tem hora que a gente olha a embalagem e não aceita o que Deus está falando. Quem está entendendo o mistério? Na hora que Deus está falando, a gente não aceita a embalagem. Não, a Bíblia fala que Naamã acreditou, ele creu, a ponto de avisar o rei, mandar carta. Irmão, vocês conhecem a história. Tem hora que Deus fala e a gente não quer acreditar. Tem hora que Deus falou no culto domingo passado, retrasado, com você, e você não deu moral. Você desconsiderou a menina na casa de Naamã. Deus já falou com você desde janeiro, e você está desconsiderando aquilo que Deus está falando. E aí, infelizmente, as coisas não mudam. Por quê? Naamã hoje falou: vou acreditar, vou pegar ouro, vou pegar prata, vou pegar veste, vou pegar as coisas que tem de melhor e vou levar para semear na vida do profeta. Pega essa visão, irmãos. Tem horas que tudo que a gente tem que fazer é acreditar naquilo que Deus está falando. Mas tem gente que já entra aqui com a mente, infelizmente, com o chip bloqueado. Quem já viu o chip bloqueado? Chip bloqueado é qual? Só pega uma operadora. Nós tem que ser um chip desbloqueado, irmão. Quem está entendendo o mistério? Ele só fica um tipo de pensamento: ah, não sei, será que foi Deus mesmo? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus mesmo? Será que Deus falou comigo? Será que Deus fala? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me ama? Não, irmão, me ajuda. O fato de você estar aqui, Deus te ama, é muito.
Jesus morreu por mim e por você lá antes da fundação do mundo, ele morreu por nós. Ainda quando nós éramos pecadores, segundo Romanos, nós nem merecíamos, irmãos. Nós não merecíamos, na verdade, nada. Nós não merecíamos, era o quê? Nada. Pela sua infinita graça e misericórdia, ele nos deu. Já para pensar que você não merecia nada que você tem? Nada. Você está muito melhor do que você merece. Sim ou não, irmãos? Eu fico meditando nisso. E eu fico pensando nisso. E tem horas que tudo que a gente tem que fazer é só acreditar. Só acreditar. Só isso que a gente precisa e mais nada. Só isso que a gente precisa e mais nada. Fala comigo, só o que nós precisamos. Fala comigo, é acreditar no nome de Jesus. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluia. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Eu disse que a voz de Deus, fala comigo, é sempre, fala comigo, uma direção para nós. Oh, Espírito Santo, tu és muito bom, irmãos. Abra comigo a palavra no livro de Marcos, olha que coisa forte. Quero te entregar aqui uma palavra para que você possa aplicar ainda esse mês de fevereiro. Olha que palavra poderosa. Marcos 7:31. Olha o que diz o texto. 7:31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da onde? Pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um quê? E o quê? Falava com o quê? Então ele tinha dificuldade de ouvir, por dificuldade de ouvir, não conseguia falar normalmente. Olha a coisa forte. E rogavam-lhe que pusesse a mão sobre o quê? Sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos na onde? Nos seus ouvidos. Cuspiu, tocou na onde? Na língua. Isso aqui eu acho que é o único milagre que aconteceu isso aqui. Foi toque no ouvido e cuspe na língua do dedo e passou na língua dele. E levantando o quê? Levantando o quê? Levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá. Você consegue repetir comigo bem forte? O quê? Uau. Isso é o quê? Estava estudando essa prisão aqui que ele vai falar, e logo se abriu os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava o quê? Essa palavra aqui no original está ligada a espíritos malignos que o prendia, tanto de ouvir quanto de falar. Quando Jesus tocou na língua, tocou nos ouvidos, a Bíblia fala que ele foi solto na que hora? Fala comigo, na hora. E ordenou-lhe que o quê? 35, né? E logo abriu-se os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava de que jeito? Entenda isso. Se você ouve errado, você consegue falar perfeitamente? Não. Nós precisamos ouvir certo para falar. Fala comigo. Certo. Mais certo ainda. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou? Até quem pegou? Então entenda isso. Se eu estou escutando perfeitamente, fala comigo, o que eu vou produzir é perfeito. Aleluia. Primeiro versículo a Bíblia vai dizer aí, bem claro, que Jesus fala comigo, separou ele. Irmãos, isso aqui é algo assim que eu já li, já preguei, e hoje eu tive um entendimento totalmente diferente. Separou da multidão, fala assim, separou da multidão. Deus tirou ele lá do meio do povo, fala assim, tirou para falar. Tem hora que Deus precisa te separar para falar alguma coisa para você, senão você não entende. Tem hora que no culto Deus te separa para que você possa escutar a sua. Você deu para aprender que ele falou ao surdo, e o surdo o quê? Ouviu, irmão. Ele tocou na língua que falava dificultosamente, e ele o quê? Falou perfeitamente. Entenda isso. Se você começar a se comunicar com você mesmo de maneira perfeita, sua vida nunca mais é a mesma. Já provou para pensar nisso? Se comunicar com você mesmo de maneira o quê? Perfeita. Olha que coisa forte. Primeiro Jesus fala comigo, separou. Então fala comigo, tem horas que para Jesus falar, ele vai ter que separar. Eu e você. Então tem hora que para falar em áreas da minha e da sua vida, ele vai fazer, fala comigo, separação. Ah, irmãos, isso é muito poderoso.
separou da multidão. Tem coisas que Deus vai fazer, fala comigo, no secreto. Já pensou que tem hora que Deus dá a direção para mim e para você, para que nós possamos, em nome de Jesus, irmãos, receber, fala comigo, no secreto? E tem hora que a gente abre a boca e infelizmente deixa de receber? Sim ou não, irmão? Tem coisas que a gente fala comigo, demais. Sim ou não? É ou não é verdade? A viúva lá, que tinha, seu marido tinha morrido, ela tinha um pouquinho de azeite. Deus falou para ela entrar na casa dela e fazer o quê? Fechar a... Entenda, tem hora que Deus vai separar para fazer milagre. Tem hora que Deus vai fechar a porta e não abrir para o milagre acontecer. Tem hora que a gente está esperando uma porta aberta, Deus está falando, estou fechando para acontecer. Entendeu o mistério, irmãos? Tem hora que Deus, tudo que Ele quer, só fala comigo, fechar. Só que crente não consegue lidar com porta fechada. Ele desespera, ele não confia, ele não tem confiança. Entenda isso, irmãos. Ele não entende o que Deus está fazendo, ele não entende o que Deus está rompendo. Entenda isso. Tem hora que tudo que nós precisamos entender é entender o que Deus está fazendo no culto. Irmão, é tão rápido, já está acabando. Tudo que eu preciso fazer é entender o que Deus está fazendo. Entender o que Deus está fazendo. O povo trouxe ele até Jesus. Trouxe ou não trouxe? Jesus pegou e falou assim, sai do meio do povo. Você sai que eu faço algo na sua vida. Tem hora tudo que você precisa fazer é sair de alguns ambientes para Deus fazer alguma coisa na sua vida. Sai desse meio de burburinho, desse meio dessa coisa tribulada que está. Talvez tenha alguns lugares que você precisa sair. Talvez alguns grupos você precisa sair. Talvez alguns lugares das redes sociais você precisa sair. Tudo que Jesus quer te tirar de alguns ambientes, falar, vem para cá que eu vou fazer na sua vida. Tem hora que tudo que você precisa é o quê? Sair. A Bíblia fala que o povo trouxe, mas ele pegou e tirou ele do meio de quê? Deus falou, vou fazer na sua vida, mas é no secreto. Tem hora que tudo que você precisa fazer é sair. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tudo que você precisa fazer, fala comigo, é sair. Sair das dificuldades, sair dos traumas, sair das reclamações, sair das frustrações. Irmão, Deus está falando, eu quero, essa multidão representa tudo na minha e na sua vida hoje. Do que você precisa sair nesses dias? Se Jesus pegasse no seu braço para te apartar da multidão, que é a representação de muita coisa que nós precisamos, sair. Tem hora que a gente, no meio do povo, a gente conversa demais. Pelo fato de conversar demais, a gente entrega aquilo que Deus está para fazer. Sim ou não, irmãos? E tem gente, todo mundo da multidão está torcendo a favor, é assim? É assim, irmãos? Todo mundo vai, Bartimeu, é sua vez de ser curado, foi assim? Ô, Bartimeu, você é preferencial, moço, passa aqui na minha frente, foi assim? Não, o que eles falaram? Cala a boca, cego, cala a boca, mendigo, ele não vai te ouvir não, ele não vai te responder. Irmãos, era uma multidão, e era crente, estava andando com Jesus. Pensando que crente é perigoso. Sim ou não, irmão? É ou não é verdade, não é? Que é isso, hein? Ele caminhando, levantou, filho de Davi, o povo, cala a boca, moço. Você vai receber nada aqui hoje não. Nada vai dar certo para você aqui não. Fica quieto aí. Entenda, tudo que você tem que fazer, fala comigo, é sair. Bartimeu não foi conduzido até, fala comigo, até Jesus. Irmão, Deus está te dando uma chave hoje. Nesse mês, saia de algumas coisas. Talvez tudo que Deus quer te apartar de alguma coisa para fazer algo na sua vida. Saia da frente da tela, saia da frente das séries. Sim ou não, irmãos? Tudo que nós estamos precisando é sair, irmão. Sair para um cantinho, pregar na parede alguns. Hoje eu levantei, eram umas 5 e pouco, irmãos. E clamei até mais ou menos umas 6:10. Buscando e orando. Eu falei, Deus, tudo que a gente precisa é... Viu o sol raiar hoje, a coisa mais linda. O sol mais lindo, o céu mais bonito. Eu falei, meu Deus, que dia abençoado vai ser hoje. Já logo profetizei. Quem está entendendo o mistério? É uma mente pobre falando, nossa, nem vi o céu. Não é assim? Nada está dando certo, nada flui para mim. Ah, eu estou com muita esperança. Não, é uma mente, infelizmente, pobre de espírito, não consegue acessar a coisa de Deus. Irmão, olha para o céu e fala, Deus, muito obrigado, hoje o dia vai ser maravilhoso. Hoje o Senhor vai me abençoar. Hoje o Senhor vai fazer coisa grande na minha vida. Olha que coisa forte, sim ou não, irmãos? Aleluia, fala assim, aleluia. Fala comigo, tudo que Deus quer fazer, fala comigo, é separar para fazer. Não, fala bem forte, é separar para fazer. Sim ou não, irmão? Fala para você, irmão, a porta fechou. É Deus separando. Porque tem portas que você fecha. Fala assim, tem portas que eu fecho. E tem portas que Deus é que fecha. Qual que é a diferença? Olha. Qual que é a diferença? Vamos, irmão. Vocês não é crente, não? Vamos, irmão, fala. Tem portas que eu. E tem porta que Deus. Por que tem portas que eu fecho e tem portas que só Deus? Por quê?
Vocês não querem saber de nada? Eu vou embora. Mas... no final, depois, outro dia eu explico o que é esse negócio aí. Vocês não querem saber o que é que eu vou ficar insistindo? Tem portas que quem fecha? E quem portas que quem fecha? A porta que você fecha, quando você fecha, o que você está sendo? Fala, obediente. E tem portas que Deus fecha porque você não quer obedecer. Quem está entendendo o mistério, irmão? Teve gente que entendeu claro como o dia. Eu vi até uma lâmpada acendendo na cabeça da pessoa. Já viu o desenho? Plip. Deixa Deus te separar nesse mês. Se separe mais sua esposa nesse mês. Pegue na mão dela pela manhã e fala, vamos orar? Vamos, porque homem é bicho bruto. Ou raça ruim é homem. Tem vergonha de orar com a esposa? Não tem coragem. Fica com vergonha. Não gosta que a esposa escuta a oração. Se ela chamar para orar, ele fica ofendido, porque quer dizer que ela é mais espiritual do que ele. Homem é desse jeito. Sim ou não, irmão? Não adianta você fugir, não. Pastor, pegar na mão da esposa e falar assim, meu bem, vamos orar. Qual que é o propósito? O propósito é então morar pela manhã. Irmão, nesse mês, deixa Deus te separar, você e sua esposa. Se separe para um propósito grande que Deus está fazendo na sua vida. Começa a orar, irmão. Começa a falar, vamos apresentar tal causa. E aí vocês concordam. A Bíblia fala que o testemunho de dois é o quê? Onde dois concordar acerca de qualquer coisa. Tudo que é ligado na terra é ligado na onde? Irmão, tudo que eu estou pregando nós já sabemos. O negócio é que nós não faz. Sim ou não, irmãos? Nesse mês, ore com a sua esposa. Ore com seus filhos, apresente sua casa, apresente seus propósitos, apresente as suas dificuldades, apresente os seus sonhos. Fala, Deus, não me deixe levar a prejuízo, o Senhor está na minha vida, o Senhor conhece a minha casa e a minha família. Pai, não me deixe levar o quê? Prejuízo, irmãos. Nós precisamos ter a nossa vida, fala comigo, em Deus. Fala comigo, Deus vai me separar nesse mês, para me fazer algo na minha vida. Fala comigo, se Deus separou, ele se responsabilizou. Nossa, que é isso, irmão? Pegou a chave, sim ou não? Se Deus te separou, ele o quê? Se responsabilizou. Se Deus te tirou do meio da multidão, o povo chegou e falou, ó, ele é mudo e ele é? Deus falou, pegou e o quê? Separou. Se Deus separou, ele falou assim, eu estou separando, eu estou me responsabilizando. Ah, irmão, não sei se você está pegando. Irmãos, eu preciso que Deus me responsabilize por alguns B.O. mesmo. Não sei se você tem, eu tenho coisa grande. Se Deus separou ele o quê? Se ele responsabilizou, ele vai tocar no problema. Ele vai resolver o problema. Olha que coisa forte. Olha o que eu coloquei, ó. Se Deus, ó, colocou o dedo na onde? Na onde? Colocou o dedo na onde? Então, se ele colocou o dedo no ouvido, ele colocou o dedo na onde? Fala, no problema. Quantos precisam de um dedo de Deus no seu problema? Só um dedo, foi nem a mão, irmão, só um. Foi Jesus, tem uns problemas, sopou o dedo, vai resolver agora. Sim ou não, irmão? Quem crê nisso é uma mente vitória, uma mente vitoriosa. Deus colocou, foi só um dedo. A Bíblia fala que pelo dedo de Deus os demônios são expulsos, irmão. Pelo dedo de Deus ele faz a obra, irmão. Se Deus colocar um dedo em alguma dificuldade nossa, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ah, irmãos, Deus pode, sim ou não? Deus pode colocar um dedo e falar assim, ó, vai abrir. Em nome de Jesus, vai deixar de ficar fechado. Então fala, Deus colocou o dedo. E a porta, fala comigo, se abriu. Deus colocou o dedo, irmão, no ouvido dele, colocou o dedo, fala comigo, no problema. Irmãos, Jairo estava com dificuldade na sua casa, estava ou não estava? O que Jairo pediu? Quer que o senhor vá lá em casa e ponha a mão sobre a minha filha, para que ela seja o quê? O negócio agravou, a menina o quê? Morreu. Jesus colocou a mão? Sim. O senhor não colocou? Quando ele entrou no quarto, ele não pega na mão da menina? Pega ou não pega? Agora eu fiquei confuso, abre aí Marcos 5. Abre aí Marcos 5. Os irmãos falaram, não, misericórdia. Marcos 5, Ed, 23. Espera aí. Marcos 5. É isso mesmo. Ó, qual que é? 39. E entrando diz, por que chorais? 40. E riram-se dele, 41. E tomou na mão. Tomou na mão de quem? 41. Tomando a mão de quem? Disse o quê? Uau. Tudo que eu preciso é que Deus coloque a mão. Só, irmãos, Deus coloque. Oh, meu Deus. Você consegue orar e falar assim, Deus coloca a mão.
Coloca a mão nessa dificuldade, nesse problema, nessa adversidade. Aqui eu acho que é o problema maior que existe na face da terra, era esse daí. Tem coisas bem menores, mas esse aqui para mim é o maior que existe na face da terra. Ele tinha acabado de perder sua filha, Jesus entrou dentro do quarto, pegou na mão da menina e falou assim, em nome de Jesus eu te digo, levanta agora. E ela levantou. Depois ainda falou, dá ela de comer. Pensa nisso, irmãos. Tudo que eu preciso e você precisa nessa noite é que Deus coloque a mão. Se Deus colocar a mão, nunca mais vai ser a mesma coisa. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Deus está colocando a mão hoje. Você consegue falar isso, irmãos? Você tem animação para falar isso? Deus está colocando a mão nessa dificuldade. Fala assim, eu tenho fé em Deus. Deus vai colocar as mãos. E não vai ficar do jeito que o inimigo está pensando. Eu vou viver uma vida de sucesso. Fala assim, eu vou viver uma vida de sucesso em Deus. Fala assim, vai dar certo as coisas. O homem faz plano, mas a verdadeira resposta vem dos lábios do Senhor. Quando ele colocar a mão, ele vai dar resposta de justiça, de avanço, de prosperidade, de crescimento. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Aleluia! E quem é que pode impedir Deus de colocar a mão? Quem, irmãos? Deus está colocando a mão. Apartou e falou, quando eu te separei, agora o problema é meu. Vou resolver. Colocou a mão no ouvido dele. Olha que coisa forte, irmão. Terceira coisa, fala assim, cuspiu saliva. Fala, cuspiu saliva. Fala assim, quebrou o padrão. Sim ou não, irmão? Jesus manifestar aqui em qualquer área, ele quebra o padrão, sabia? Qualquer área que ele manifestar aqui hoje, ele quebra o padrão. Porque não é normal uma pessoa cuspir no dedo, passando na língua do outro. Você acha normal isso? Até nos dias de hoje? Fala, irmão, hoje é o culto do cuspe, vem. Vamos, todo mundo faz a fila, vamos cuspir. É assim, irmão? É normal? Como que é o culto da sua igreja? Do cuspe. Como que foi o culto hoje do cuspe? Pastor, faz saliva e gosta na mão e passa na testa, passa na língua, onde tiver enfermidade. É normal, irmão? Entenda, irmão, andar com Jesus nunca vai ser normal. As coisas nunca vão ser do jeito que a gente pensa. As coisas não vão seguir direitinho, igual você está achando, irmãos. Por isso que ele se separou da onde? Já pensou a multidão vendo ele cuspindo, passando na língua do cara? Irmãos, ia ser muito estranho, sim ou não? Por isso tem hora que Deus separa. Quando ele separa, ele se responsabiliza. Agora ele está quebrando, fala comigo, o protocolo. Ele está quebrando o protocolo total. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não quer quebrar protocolo no culto. A gente quer fazer o mesmo culto o ano inteiro. Muda alguma coisa? Não, é melhor quebrar o protocolo. Até hoje, nesse culto, eu não joelhei. Se eu não joelhar nesse domingo que vem eu joelhei. Não chorei. Deus, eu quero chorar. Sim ou não, irmão? Aqui, ó. Põe a língua para fora. Que culto louco, irmão. Sim ou não? O povo não podia ter visto. Entenda, irmão. Deus, o que ele quer fazer na sua vida, ele vai quebrar o protocolo. As pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, como foi feito. Depois que ele falava perfeitamente, ele podia falar para todo mundo. Como que ele te curou? Passou o dedo de cuspir na minha boca. Foi como assim? Foi, estou falando seu. Cuspiu e passou na minha língua. E eu agora estou falando perfeitamente. Irmãos, entenda. Depois que Jesus fizer, entenda isso, irmãos. Ele quer que primeiro é quebrar o protocolo. Depois que ele fizer, você só vai contar as maravilhas de Deus na sua vida. Ah, não, irmãos. Cuspiu, fez saliva, quebrou o padrão, quebrou o protocolo. Irmãos, ele quebrou paradigmas, ele quebrou resistência. Quem crê nisso, irmão? Mas fala comigo assim, ele só vai quebrar o padrão. Ele só vai fazer. Ele só vai se manifestar. Se eu deixar ouvir a sua voz. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Jesus quer e precisa se manifestar hoje na nossa vida. Não sei quanto a você, mas eu estou querendo muito isso, irmãos. E eu estou buscando uma manifestação de Deus na minha vida. Estou cansado de viver do mesmo. E você? Vai continuar ou está tudo certo? Está tudo bom? Está suave? Ou você está disposto a falar, não, eu vou abrir mão de algumas coisas para viver algo novo? Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós precisamos cansar da mesmice, irmão. Sim ou não? Nós precisamos fazer propósitos que
que desloca a nossa alma e faz ela obedecer o nosso espírito. Nós precisamos sair da zona de conforto, entrar na zona de confronto e falar: é Deus, é aí que o Senhor faz, é aí que o Senhor opera. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Sim ou não, irmão? Aleluia. Fala comigo, tocou na língua para soltar o que está preso. Eu creio, irmãos. Deus vai soltar muita coisa que está presa. Quem crê nisso? Tem muitas áreas que nós estamos presos, sim ou não? Não rompe, não vai, desenvolve, não prospera, não avança. Mas aqui vai dizer que ele tocou na língua para soltar o que estava preso. O ouvido ele abriu, sim ou não? Mas a língua ele desprendeu. Quem está entendendo o mistério? Quando ele toca no ouvido, ele abre o ouvido. Mas quando ele toca na língua, ele desprende a língua dele, sim ou não? Porque Jesus, fala comigo, tem poder para soltar o que está preso. Eu creio nisso, irmãos. Nós precisamos entender, em nome de Jesus, isso no culto. Tem hora que nós precisamos nos permitir ser tocado, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver esse toque que solta o que está preso. Ah, irmãos, eu creio nisso. Deus está tocando nesses dias. Irmão, tem uma presença de Deus, tem uma nuvem de Deus nesse lugar, e ela é profética, a palavra é profética, ela está te fazendo acessar coisas em Deus, muito dirigível, muito aplicativa, uma palavra direcional nessa noite está sendo aplicada na minha e na sua vida. Tudo que Jesus quer, fala comigo, é tocar no que está preso. Fala comigo, Jesus só toca aonde eu reconheço. Isaías falou que era um homem de impuro lábios. Deus tocou na cabeça dele? Então entenda, Deus só toca onde você reconhece. Veio no culto, ouviu, não reconheceu, Deus não toca. Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veio um anjo do céu com atenaz, com a brasa de fogo, tocou nos lábios deles e purificou os lábios de Isaías. Então nós entendemos que Deus só toca onde o quê? Eu reconheço. Onde Deus precisa tocar na sua vida hoje? Pensa nisso, irmão. Onde Deus precisa tocar? É no orgulho, falta de perdão, é numa teimosia, é de ser incisivo demais, talvez de ser desobediente, de ser rebelde, de incredulidade. Onde Jesus precisa tocar na sua e na minha vida nessa noite? Irmão, essa palavra ela é muito séria que eu estou pregando. Irmão, Deus quer nos abençoar, a verdade é essa. Deus quer fazer algo na nossa vida. Mas ele está seguindo um princípio, tirou da multidão, porque tem coisa que ele faz no secreto. Ele, na verdade, ele colocou o dedo na dificuldade, no problema, agora ele fez saliva, quebrou o protocolo, agora ele está tocando no lugar que está o quê? Fala, preso. Outra coisa que ele fez, fala como assim, levantou os olhos aos céus. Fala assim, Jesus olhou para o céu. O que sobra para nós? Algumas vezes ele olhou para o céu, sabia? Quando ele foi ressuscitar lá também, ele olhou para o céu e falou, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Entendeu o mistério? Tem hora na nossa vida que tudo que a gente precisa é olhar para onde? Quando a luta vem, a gente olha para todo lado, menos para o céu. É ou não é verdade? A gente olha para tudo quanto é canto, começa a olhar para um canto para o outro, desespera, esses cabelos, fica aquela loucura. A última coisa que a gente tem, eu sou crente, gente, qual que é o versículo? Aí a gente olha para onde? Os céus. Jesus olhou para os céus. E o que ele faz quando ele olhou? Olha o que diz o texto. Está e tirando, cadê? A parte dentre a multidão, e levantando os olhos para os céus, o que ele fez? E disse o quê? Suspirar, fala comigo assim, é chamar a existência o que não existe, como se já fosse. Ele estava querendo dizer, estou pronto para fazer o quê? Um milagre. Suspirou e falou, vai acontecer. Primeiro ele levanta os olhos aos céus. Salmo 121 fala disso, eu levo meus olhos para os montes, onde virá o socorro. Toda vez que Jesus olha para os céus, fala comigo, vai acontecer algo novo na nossa vida. Sexta coisa, suspirou, fala comigo em espírito, como traduzida em Romanos, está lá em outro que eu estou falando, em Marcos 7,34, trazer à existência o que não existe como se já existisse. Se Deus fosse chamar o que não existe como se já existisse na sua vida, o que ele chamaria hoje? Fiquei pensando nisso. Falei, Deus só tem um poder para chamar a existência tudo aquilo que eu acho impossível. Deus não tem poder de chamar a existência tudo aquilo que eu acho impossível só não, irmão. Deus tem o poder de chamar a existência todas as coisas. Não só o que eu acho que é impossível,
Mas até o que eu não acho que é meramente, talvez, possível ou impossível, Deus tem o poder de chamar a existência. E nós vamos orar agora. Eu quero que você fique de pé no nome de Jesus. Ele disse no 34, e o quê? Levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá. E isto é? Tem que você fechasse seus olhos no nome de Jesus. Tem o último aqui, eu vou... Mas feche seus olhos aí, deixa essa palavra de ser digerida no seu espírito. Fechando os olhos, suspirou e disse, Efatá, abra-te. Irmãos. Eu não sei o que precisa dessa palavra nessa noite. Efatá, abre, que as portas sejam abertas, que aquilo que está bloqueado seja aberto, que aquilo que não está rompendo seja aberto. Traduzido, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abra-te. Eu creio nisso no nome de Jesus. Aquilo que não você consegue ouvir, que você consegue entender, Deus nessa noite abre o seu sentido espiritual, para que você possa ouvir e compreender o que Deus está falando, para que você possa ouvir e compreender o que Deus está dirigindo, para que você possa ouvir e compreender o que Deus está bradando, para que você possa ouvir e entender que Deus está manifestando nessa noite na minha e na sua vida. Pai, coloque a mão no ouvido comigo pela fé, um ato de fé, e fala assim comigo, Espírito Santo, aonde eu não consigo entender, ouvir, compreender, aonde o meu ouvido está bloqueado, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Fala comigo em nome de Jesus, que os meus ouvidos sejam abertos, que eu escute a sua voz, que é a minha direção, porque toda vez que o Senhor fala, o Senhor dirige. Fala comigo, todos os espíritos malignos que estão bloqueando o meu ouvido de ouvir a tua voz e de te obedecer, sai da minha mente, sai do meu ouvido, solta, assim como a palavra diz, solta. Efatá, abra-te. Fala assim, Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua mensagem, eu quero ouvir a palavra que o Senhor tem de libertação para a minha vida. Fala, Senhor, eu quero ouvir as estratégias que o Senhor tem para a minha casa, para a minha família, para a minha empresa, para os meus negócios, para a minha vida profissional, para a minha vida financeira. Fala comigo, solta. Fala comigo, escassez, dificuldade financeira. Fala, pobreza, sai do meu caminho, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus pensamentos. Fala comigo assim, pensamentos. Fala bem forte, pensamentos sabotadores, pensamentos que me aprisionam no passado, eu libero Efatá, me solta, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Fala assim, pensamento de culpa, pensamento limitador, pensamento de medo, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai dos meus sonhos, sai agora, em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, nós vamos sair desse lugar com a mente vitoriosa em nome de Jesus. Olha o versículo 35. E logo se abriu seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava
Uau! Tudo que você precisa nessa noite é falar perfeitamente de tudo aquilo que Deus abriu e que Deus soltou. Deus nessa noite está abrindo os nossos ouvidos e soltando a prisão da nossa língua. Porque infelizmente uma pessoa que não escuta direito, que não entende direito, ela não consegue fala comigo claramente. Entenda aí, você vai conseguir falar claramente da vitória que Deus está te entregando nessa noite. Você vai falar, que pastor, o que quer dizer isso? É contar um testemunho, é contar um milagre, claramente, do que Deus está fazendo e do que Deus está operando. Entenda isso, irmãos. Deus nessa noite quer manifestar na minha e na sua vida coisas grandes, coisas poderosas. Aleluia. Graças a Deus, Espírito Santo. Nós tomamos posse nessa noite, porque o Senhor, fala comigo, é bom. Fala bem forte, o Senhor é bom. E Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, irmãos. E logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aí Jesus dá uma direção, olha que coisa forte. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lo proibia, tanto mais o... E admirando-se sobremaneira, dizia, tudo faz o quê? Uau! Tudo faz bem, faz ouvir e os mudos. Pastor, se fosse para mim aplicar essa palavra espiritualmente, em muita área nós estamos surdos e em muita área nós estamos mudos. Quando você tem que falar profeticamente, você trava. Quando você tem que murmurar, a língua está soltinha. Quando é para reclamar, a língua está soltinha. Quando é para falar mal, a língua está soltinha. Mas quando é para profetizar o que Deus fez, a língua está presa. Não consegue. Não consegue orar, não consegue falar. Não consegue ter uma mente vitoriosa. Não consegue ter uma mente desprendida. Não consegue ter uma palavra profética. Não consegue chamar a existência o que não existe como se já fosse. Irmãos, isso é poderoso. Deixa Jesus fazer essa maravilha na sua vida hoje. Que a nossa língua seja presa para a gente maldizer, seja presa para a gente reclamar, seja presa para a gente reclamar, mas que a nossa língua seja solta para a gente glorificar aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai operar. O mês de fevereiro vai ser um mês onde Deus, em nome de Jesus, vai te fazer profetizar o seu sucesso, vai te fazer confessar a sua vitória, porque Deus tem o poder, irmãos. Pastor, quando isso acontece lá em Gideão, ele não acreditava, o inimigo teve que falar como Deus estava com ele, porque ele não entendia. Eu vi um pão de cevada descendo no meio do arraial dos filisteus, e ele levou tudo embora. O outro falou, isso aí não é senão a espada de Gideão que vem contra nós. Tem hora que é o inimigo que tem que falar quem é você em Deus, que você não consegue se enxergar. Muita dúvida na identidade, muita complicação, muita dificuldade na identidade. Entenda isso, irmão. Tudo que Deus quer hoje, irmãos, é alinhar a nossa identidade. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros, herdeiros com Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os pensamentos que Deus tem a meu seu respeito é de paz e não de guerra e não de mal. Tudo que Deus quer nessa noite falar comigo é soltar. Irmãos, tenha a sua língua solta para liberar uma palavra profética, para olhar onde tem dificuldade e liberar bênção, para onde tem maldição e liberar libertação, para onde está preso, liberar transformação. É isso que Deus quer nesses dias. Amanhã na sua empresa, estenda as mãos no seu trabalho. Pastor, eu sou funcionário, entra lá, abençoe o seu patrão. Se o seu patrão prosperar, você também prospera. Ama que você entra na sua casa, abençoa a sua casa. Irmãos, Deus tem esse poder, Deus nos deu esse poder profético. Amanhã quando começar seu dia, já começa o dia profetizando com a mente, fala comigo, vitoriosa. Fala aí, Deus, muito obrigado por esse mês de fevereiro. Aquilo que eu estava esperando há muito tempo vai acontecer. Olha que palavra profética, irmãos. Ah, eu sou vendedor, Deus, muito obrigado. Eu vou bater a meta nesse mês. Eu vou encapular os que estão ao meu redor, porque o Senhor vai me honrar de uma maneira nesse mês de fevereiro, que até o inimigo vai ficar confuso sem entender o que o Senhor fez.
Tudo que Deus quer que nós temos é essa mente, irmãos, uma mente desprendida, uma mente vitoriosa. Chega de ficar reclamando, chega de ficar falando segunda é canseira. Não, irmãos. Segunda bruta, não, irmãos. A semana começa hoje aqui, ó. Você está pegando as ferramentas agora aqui, ó. Eu estou pegando as ferramentas agora aqui, ó, para romper, para avançar, para tomar posse. Esse pensamento de derrota não cabe mais na sua mente. Esse pensamento que Deus não vai fazer não cabe mais na sua mente. Deus vai fazer, irmãos. Esse pensamento que as coisas não vão acontecer porque eu não estou vendo nada. Meu irmão, fique tranquilo. Eu não preciso ver para crer, eu preciso é crer para ver. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Esses últimos minutos aqui do culto, irmão, tem uma unção tremenda nesse lugar. É só você fechar seus olhos e sentir Ele. É só você sentir a sua presença. É só você deixar Deus abrir. Assim como está escrito no texto. Assim como Ele está falando no texto, irmão. Assim como Ele está bradando aqui no texto, na minha e na sua vida. Assim como Ele está dizendo. E logo se abriu os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Se você entender o culto, a oração no último minuto do culto não pode ser a mesma. Se Deus abriu seus ouvidos e soltou sua língua, espiritualmente, não tem como você não orar profeticamente nessa noite. Não tem como Deus não usar você hoje para você mesmo. Passou como é Deus usar eu para mim mesmo. É quando eu para mim mesmo eu começo a profetizar. É quando Deus me usa para mim mesmo. Quando Deus me separa e fala, agora profetiza, filho do homem. Se esses ossos você pode ver, Senhor, tu sabes. Ele falou, eu sei que pode. Então profetiza. Deus não profetizou para o profeta. Ele falou que os ossos podiam sim reviver. Mas quem profetizou foi o profeta. Seja profeta na sua própria vida. Seja um profeta de excelência. Fala, Deus, onde tem escassez, onde está dificuldade, aonde está difícil, profetiza que vai ter junta, osso, medula, carne, pele, em nome de Jesus. E o último, o Espírito de Deus vai soprar sobre esse vale de ossos secos e vai se tornar um exército poderoso. Aleluia! Igreja, profetiza! Tu és digno de tudo. Oh, aleluia! Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu Efatá! Efatá! Ele é digno, tu és digno de tudo. Oh, Espírito Santo! Solta a prisão da língua, Deus! Abre os ouvidos do teu povo para escutar essa voz que está bradando hoje aqui. Tem uma voz bradando hoje aqui. Tem uma voz profética de Deus. Tem uma presença de Deus. Tem uma manifestação de Deus. Tem um desatar de Deus. Tem um romper de Deus. Tem um romper de Deus aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos nessa noite, Espírito Santo. Solta o que está preso na família, no casamento, nas finanças, nas emoções, na vida conjugal, familiar, financeira. Solta, Efatá. A maneira que você adora, Ele está quebrando cadeias. Aumente o volume da sua adoração. Você consegue ouvir a voz dele nessa noite? Fecha os seus olhos, dá sua atenção para ele. Se você consegue ouvir, ei, Espírito Santo, te
exaltamos. Te exaltamos. Arabadai do Comanai. Te E esse Arabadai do Comini Daramanai. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Ei, Espírito Te Santo. exaltamos. Te exaltamos. A maneira que você exalta, Ele está soltando. A maneira que você está exaltando, Ele está desprendendo. A maneira que você o exalta, Ele está soltando, Ele está desprendendo.